Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à aula 1 do curso gratuito de leitura corporal do método LCB, Leitura Corporal Não Violenta. Na aula de hoje, o Palácio da Mente, você vai conhecer a maior dor que eu já senti na minha vida e como, desenvolvendo o método LCB, Leitura Corporal Não Violenta, eu me resgatei do obscuro, do mais profundo do meu inconsciente para emergir com um propósito de vida, com uma nova percepção de mim e das pessoas. Você vai aprender também como desenvolver a inteligência emocional utilizando a leitura corporal. Então, vamos à aula. Você vai conhecer agora, através de um breve storytelling, os pontos principais da minha vida que me levaram à autopercepção que gerou a maior dor que eu já tive nessa existência. A minha história começa em Espírito Santo do Pinhal, uma pequena cidade do interior do estado de São Paulo, no Brasil. Lá, com 5 anos de idade, eu pulei de guarda-chuva do telhado de casa. Afinal de contas, o Pinguim, do seriado Batman, na época em preto e branco, pulava dos prédios com guarda-chuva e saía voando. Uai, por que não fazer a mesma coisa? Afinal de contas, eu sou filho de uma mulher que nos anos 60 tirou brevet de avião e pilotou sozinha um monomotor. Havia um espírito empreendedor preso dentro de mim desde sempre. Também, com uma ascendência dessa, não podia ser diferente. Aos 8 anos de idade, eu mudei para a cidade de Campinas, que é a segunda maior cidade do estado de São Paulo, e ocorreu um grande problema. Para os campineiros, eu era apenas um caipirinha chato vindo lá do interior, e eu sofri um pesado bullying. Com alguns talentos, eu fui me inserindo em alguns grupos, mas ainda assim, apanhando bastante e recebendo apelidos que destruíram a minha autoestima. E acredite, eu não sabia por que eu era tão percebido. Pô, eu fui me desenvolvendo e tive até bloco de carnaval no Clube Guarani Futebol Clube, e no final de toda uma trajetória, eu não entendia por que eu era tão perseguido. Havia sempre um mas. O Vande é legal, mas é arrogante. O Vande é legal, mas é prepotente. O Vande é legal, mas é chato. Eu não via, eu não conseguia me ver dentro do personagem que todo mundo apontava e que eu não tinha nenhuma percepção. Eu não conseguia me ver nas más qualidades que todos os meus amigos apontavam para mim. E exausto de tanto ser perseguido socialmente, aos 24 anos de idade eu me recolhi, e dos 24 aos 27 anos de idade eu fiz uma clausura espiritualista autoimposta. Talvez o mecanismo não tenha sido fuga de fato, mas busca do autoconhecimento. Eu fiz um curso de desenvolvimento psíquico junto com uma literatura gigantesca. Eu lia entre 30 e 50 livros por ano, das mais diversas religiões e filosofias. Assim, eu me abasteci de um conteúdo que até então era inédito dentro do meu mundo. Assim, eu me aprofundei dentro de todas as autopercepções necessárias para ver se eu reconhecia toda aquela destruição que eu causava ao meu redor. Mas não foi o suficiente. Aos 27 anos de idade, eu saí do meu celibato casto espiritualista para a Câmara Municipal de Campinas. A convite de um amigo, eu fiz a campanha de um vereador que ganhou aquela campanha e me convidou para ser assessor de político durante toda a sua jornada. Na política tem gente muito boa, mas na política também tem gente muito ruim. E aquilo chocou com os meus valores que eu havia desenvolvido ao longo de 3 anos. Eu não entendia como as pessoas poderiam ser tão tortas. Só que algumas daquelas posturas vieram me desafiar. E, de novo, o Vande é legal, mas é arrogante. O Vande é legal, mas é prepotente. O Vande é legal, mas se acha melhor que as pessoas. Eu fui me desenvolvendo como assessor de político e comecei a fazer psicoterapia. E saindo da minha psicoterapeuta, certa vez eu conheci Ana Maria Marinelli, a minha mestra, a minha mãe espiritual neste planeta. Foi ela que me despertou para as terapias complementares. E foi através dela que eu me formei nas mais diversas modalidades de terapias complementares, incluindo a medicina tradicional chinesa, onde eu conheci o mestre Wu Tu Quan. Em pouco tempo eu já havia desenvolvido estudos originais e chamei a atenção do meu mestre. Em 1996 eu saí da Câmara Municipal de Campinas e montei a minha primeira clínica. E o meu mestre Wu Tu Quan me colocou para dar aula em 8 estados brasileiros. Foi então que eu me desenvolvi, inclusive participando de congressos nacionais e internacionais de acupuntura. Bom, ainda assim havia aquela métrica que me perseguia. O Vande é legal, mas é prepotente. O Vande é legal, mas é arrogante. O Vande é talentoso, mas. E eu não via. Naquela época, eu me apresentava como um ser especial. Não, mas eu sou o Vande.
Você me conhece sim, eu sou o Vandi. Eu precisava ser especial. Talvez por ter sido espancado durante tanto tempo, ao longo de toda uma trajetória, desde a minha infância, eu tinha essa necessidade com um talento nato para desenvolver coisas novas. Mas independente da justificativa, eu não via o arrogante, o prepotente, o manipulador de atenção, etc, etc, etc. Foi então que aos 42 anos eu conheci a programação neurolinguística, quando eu estava destruído internamente, não entendendo os processos que me levavam sempre a uma derrocada em todos os setores da minha vida. E conhecendo esse programa de imersão na PNL, que promove um autoconhecimento profundo, que começava na sexta e terminava no domingo, eu me apaixonei pela PNL e fiz toda a formação até o topo da PNL. Eu, que já havia publicado livros na área da saúde, comecei a publicar livros de PNL também, me desenvolvendo como palestrante em empresas nacionais e internacionais, públicas e privadas no Brasil. Foi assim que eu fui me desenvolvendo até que chegou um determinado ponto que eu entrei em colapso, saí da área da saúde, vendi tudo que eu tinha e fui para São Paulo trabalhar numa ONG. Foi nesse ano que eu conheci o processo Hoffman, que é uma imersão de 8 dias na montanha. E foi somente após a segunda imersão do processo Hoffman que eu descobri que de boas intenções o inferno está cheio. Porque na minha consciência eu tinha ótimas intenções que estavam alicerçadas pelos sólidos valores que a mamãe transferiu para mim desde a minha infância. Foi quando eu voltei para a cidade de Campinas completamente falido física, mental, emocional, financeira e espiritualmente. Eu estava em pedaços emocionais. Eu voltei a morar de favor na casa da mamãe, dormindo de favor no quarto do meu irmão. Alguns clientes extremamente amorosos montaram um consultório de acupuntura e eu voltei a atender rapidamente. Em muito pouco tempo, na minha mente, eu estava desprendido de toda aquela megalomania. Eu estava completamente sem dignidade, porque depois de escrever vários livros e ter sido um player em vários mercados, estava eu ali começando do menos muito, nem do zero, do menos muito. Muita vergonha, muito constrangimento e muita falta de perspectiva para o meu futuro, porque eu não queria mais fazer nada megalomaníaco, porque no fundo eu fazia coisas gigantes e fantásticas, não pelos outros, mas por mim mesmo, para abastecer, para tapar aquele buraco emocional gigante de carência, falta de atenção, falta de acolhimento, falta de amor. Eu estava determinado a viver uma vida simples, morar com a mamãe, morar com meu irmão e seguir assim até o fim dos meus dias. A minha mente, inclusive, naquela época estava extremamente negativa. E por isso, eu cantava o Pai Nosso do Padre Marcelo o dia inteiro para colocar coisas positivas dentro da minha cabeça. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Pegando a raiz católica da mamãe, independente do segmento religioso, eu coloquei positividade na minha cabeça no lugar daqueles pensamentos depressivos, pessimistas e nada produtivos. E foi assim, com apenas um mês morando com a mamãe, que eu fui deitar no sofá e meu joelho implodiu. Na psicossomática, joelho é orgulho. Eu estava com meu orgulho tão ferido que eu psicossomatizei essa informação e fiquei aleijado 1 ano e meio. Eu demorei 8 meses para dar descarga de peso no meu joelho direito. De forma irresponsável, porque eu não queria dar mais trabalho do que eu imaginei que eu estivesse dando voltando a morar na casa da mamãe, eu não fui ao médico e como acupunturista, como profissional da saúde, cachorro de rua, lambi a pata e saí andando. Eu mesmo cuidei de mim. Só que eu precisava continuar ajudando meu irmão que cuidava da mamãe que estava com a saúde debilitada naquele período. Então eu sentei numa dessas cadeiras de computador que tem rodinha embaixo, coloquei uma mochila na frente do corpo, lavava a louça, colocava a louça dentro da mochila, arrastava a cadeira, colocava a mesa e assim eu continuei ajudando meu irmão. Quando chegou na fase da muleta, eu continuei atendendo com a acupuntura, eu ia dirigindo, subia escada, atendia, descia escada, dirigia, deixava o carro no estacionamento próximo da casa da mamãe, ia andando até lá e de noite ainda arrumava a cozinha e cumpria as minhas obrigações. Assim, foi 1 ano e meio da minha vida, mas dentro desse 1 ano e meio, eu me abasteci espiritualmente com várias palestras espiritualistas. Foi quando eu achei o seriado Lie to Me. Lie to Me é um seriado que tem como consultor o eminente psicólogo americano Paul Ekman, o pai das microexpressões. E eu me apaixonei perdidamente pela leitura corporal.
Eu me disse, isso existe mesmo. Como excelente empreendedor, eu googlei em todas as línguas tudo que existia a respeito de comunicação não verbal, leitura corporal, linguagem corporal, e qual não foi a minha surpresa que eu achei um nicho. Eu achei um mercado virgem. No ano de 2011, a maioria das pessoas que estudava leitura corporal se concentrava nas microexpressões de Paul Ekman e alguns gestos acessórios. Mesmo o livro O Corpo Fala, do Pierre Weil, que virou um best-seller nos anos 70, abordava o gestualismo de forma superficial. Bom, eu, como anatomista e fisiologista, segmentei o corpo humano separando sobrancelha, nariz, olhos, boca, queixo, cabeça, membro superior e inferior e descobri todas as marcações não verbais que aconteciam em cada uma dessas regiões. Eu desenvolvi um protocolo gestual com 6 filtros de segurança que ainda vem com um bônus. Ao identificar cada uma das mais de 200 marcações não verbais, nós conduzimos as nossas relações para fins ecologicamente sustentáveis, com máximos ganhos para todos os envolvidos através de uma filosofia empática e amorosa. Nascia o método LCB, Leitura Corporal Não Violenta, que tem como objetivo identificar mais de 200 marcações não verbais em tempo real e conduzir as relações para fins ecologicamente sustentáveis com máximos ganhos para todos os envolvidos. Eis que eu havia descoberto mais um propósito na minha vida, com um detalhe. Em pouquíssimo tempo eu publiquei 5 livros, desenvolvi 2 aplicativos para celular, gravei mais de 100 horas de formação em vídeo e atualmente, no ano de 2022, o método LCB, Leitura Corporal Não Violenta, está presente em 26 países. Participei de congressos nacionais e internacionais versando sobre o tema Leitura Corporal, Linguagem Corporal, Comunicação Não Verbal do método LCB. E ainda apresentei matérias em grandes jornais e emissoras de televisão no Brasil, tendo como ponto alto a análise da Lava Jato, onde eu fiz a análise do vídeo do primeiro depoimento do ex-presidente Lula ao juiz Sérgio Moro, que me conferiu fama internacional. E eu só estou narrando tudo isso para dizer que todo esse conhecimento, toda essa expertise, todo esse maravilhoso currículo é nada, absolutamente nada, é um grão de areia perto da maravilha que foi ler a mim mesmo, porque finalmente o método LCB, Leitura Corporal Não Violenta, permitiu que eu lesse a mim mesmo através da emissão de gestos, microexpressões e alterações fisiológicas. Eu vi o prepotente, o arrogante, o interesseiro, o agressivo, o megalomaníaco, o manipulador de atenção, tudo que as pessoas falavam e eu não via estava ali aos meus olhos. Eu me vi atuando com todos os personagens que eu neguei a vida inteira, porque o ególatra, por uma necessidade de sobrevivência emocional, para tapar os buracos que doem nas profundezas da alma, ele não vê. É como se a gente tivesse uma caca no nariz que está todo mundo vendo e falando pra gente, mas a gente não olha no espelho, porque se a gente olhar, tem que tirar. Se a gente olhar, tem que tratar. Se a gente olhar, tem que transformar. Eu me olhei e vi que aquele personagem que todo mundo me falou ao longo da minha vida inteira estava lá, existia. E acredite, olhar não é transformar. Ainda atualmente, no ano de 2022, eu me vejo sequestrado muitas vezes por esse personagem. Ele desesperadamente pede para se manifestar, mas o que eu conheço, eu controlo. O que eu não conheço me controla. Eu parei de ser controlado e assumi o controle da minha vida. Eu assumi o controle das minhas emoções desregradas, transformando-as através da filosofia empática do método LCB em ações lúcidas até onde eu posso observá-las, em ações lúcidas para conduzir as relações para fins ecologicamente sustentáveis com máximos ganhos para todos os envolvidos. Quanto mais lucidez sobre a minha própria sombra, muito mais autonomia emocional eu vou ter para lidar com as minhas relações, incluindo as pessoas na matemática relacional, para que a gente possa conduzir todas as relações para fins ecologicamente sustentáveis, com máximos ganhos para todos os envolvidos. Esse é o cerne do método LCB e foi a partir daí que eu me resgatei do mais profundo do meu inconsciente, eu vi o personagem e me senti seguro para voltar a interagir com as pessoas sem manipulá-las inconscientemente.
sem manipulá-las à revelia dos meus valores, da minha mente consciente. Assim, eu comecei um movimento de cura das minhas relações e de transporte desse conhecimento para você, que também vai utilizar o método LCB, leitura corporal não violenta, para reconstruir a sua intra-relação, a relação interna e as suas inter-relações, a sua relação com todas as pessoas ao seu redor. E os meus estudos se aprofundaram tanto que eu descobri como desenvolver a inteligência emocional com a leitura corporal não violenta do método LCB. Mas antes de apresentar esse método para você, eu quero fazer uma ressalva. Em agosto de 2019, na TV Globo, no programa Mais Caminhos, no quadro Caminhos da Mente, eu e a repórter de rua Edilane Garcia fomos para a rua numa matéria onde ela entrevistou várias pessoas e eu fiz a análise não verbal. No fim da matéria, eu falei sobre a filosofia empática amorosa do método LCB. Só que ali eu abordei um conceito equivocado. Eu chamei de 3 cérebros, o neocórtex, sistema límbico e sistema reptiliano. De fato, cérebro só o neocórtex. As outras 2 estruturas são encefálicas. Por um erro de tradução dos estudos do Paul MacLean do cérebro trino, teoria que eu não defendo, eu apenas peguei emprestadas essas 3 estruturas para facilitar as explicações sobre como desenvolver a inteligência emocional com a leitura corporal. Por isso, atualmente, no ano de 2022, eu não utilizo mais a expressão cérebros, e sim sistemas. E uma vez dito isso, vamos ao estudo. A princípio, eu vou explicar cada uma das 3 estruturas necessárias para o entendimento da teoria do método LCB, como desenvolver a inteligência emocional com a leitura corporal. O primeiro sistema é o sistema reptiliano, o sistema primitivo. Ele surgiu há 5 milhões de anos junto com o primeiro hominídeo no planeta. Não vou aqui discutir se foi criacionismo ou evolucionismo, se veio de Adão e Eva ou se veio do macaco, porque essas 2 teorias se encontram no hominídeo. A presença do hominídeo no planeta, que data de aproximadamente 5 milhões de anos, tem evidências fósseis para comprovar. Então, a partir disso, não tem discussão. Partindo do hominídeo para cá, nós vivemos aproximadamente 4 milhões de anos como os animais. Dentre as muitas funções do sistema reptiliano, nós vamos destacar fome, sede, sono e sexo, ou seja, aquilo que é necessário para a preservação e para a multiplicação da espécie. Eu como, eu bebo, eu durmo e eu procrio para preservar a espécie. Assim, durante 4 milhões de anos foi exatamente isso que a gente fez no planeta, desenvolvendo uma série de capacidades, até que há 1 milhão de anos surgiu o sistema límbico, que é o sistema das emoções, quando a gente começou a enterrar os nossos mortos e formar pequenas sociedades. A partir deste momento se desenvolveram todas as emoções, até que há 500 mil anos surgiu o neocórtex. O neocórtex nos deu a capacidade de planejamento e nos destacou dos demais animais do planeta. A gente chegou no topo da cadeia alimentar. Desenvolvemos ferramentas e ao longo de muito tempo a linguagem, mas somente há 5 mil anos surgiu de fato o primeiro código civil religioso, proporcionando minimamente regras de interação social, e somente há 2 mil anos o conceito da empatia começou a ser formulado. Isso mostra o quão recente é o nosso desenvolvimento cognitivo e o quanto ainda nos dias de hoje ele é bem superficial. Mas será que a nossa métrica social ainda é alicerçada no sistema reptiliano, no mundo das sensações, fome, sede, sono e sexo? Bom, é isso que você vai descobrir a partir de agora. Você saberá agora, através do método LCB, leitura corporal não violenta, como o nosso ego lida com as nossas frustrações. E é importante dizer que, apesar de utilizarmos termos da psicologia, psiquiatria e psicanálise, nós só o fazemos para explicar como desenvolver inteligência emocional através da leitura corporal. Bom, vamos imaginar que o ego sofreu uma frustração emocional. Ele tem 2 caminhos. O cognitivo, que inclui as pessoas na matemática relacional, colocando a melhor opção que vai ser bom para todo mundo, ecologicamente sustentável, com máximos ganhos para todos os envolvidos. E há também o sistema primitivo no mundo das sensações. Segundo o método LCB, nós temos um QE, quociente emocional de uma criança de 7 anos de idade,
que não quer esse papo de adulto de incluir as pessoas na matemática relacional. Lembrando que o ego, eu, não é contra ninguém, ele é a favor de si mesmo, porque ele não reconhece o outro. Não reconhecendo o outro, ele busca autossatisfação, só que a mente consciente é um estorvo para o ego. Assim, ele cria mecanismos de autossatisfação nublando a mente consciente o tempo todo. Então eu, ego, criança de 7 anos, frustrado, olho para baixo e vejo: nossa, olha o parquinho de diversão, tem fome, tem sede, tem sono e tem sexo. Eba! Vou me compensar afetivamente. Eu estou frustrado, eu como, eu estou frustrado, eu bebo, normalmente alucinógenos para deletar essa consciência chata. Eu estou frustrado, eu fujo para o sono, vou naná. Eu estou frustrado, eu faço sexo para obtenção de prazer. Porque o sexo originalmente é para procriação. A partir do advento do neocórtex, nós extraímos o orgasmo como mecanismo de interação social, mas originalmente ele é para procriação, mas o ego, satisfatoriamente, pode utilizá-lo como compensação afetiva. Qual o problema? Quando fizer a digestão emocional, eu preciso de mais fome, de mais sede, de mais sono, de mais sexo. E esse looping nublamente consciente, nós nos tornamos obesos, alcoólicos ou drogaditos, procrastinamos pelo sono e nós utilizamos o sexo de forma desregrada, compensando afetivamente o tempo todo as nossas frustrações que doem. Ego odeia dor e utiliza a compensação afetiva o tempo todo. Em outras palavras, nós reagimos. Reação é utilizar a mesma ação repetidas vezes. A mesma ação ineficiente que compensa afetivamente e, uma vez feita a digestão, compensa de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Mas qual seria a outra opção? Ao invés de reagir emocionalmente, agir cognitivamente. Imagine que o meu ego sofreu uma frustração e eu quero comer uma caixa de chocolate. Cognitivamente eu vou dizer não, vamos correr no condomínio, vamos dar uma volta correndo no condomínio e forço correr no condomínio. Por quê? Porque o meu vício de compensar afetivamente as minhas frustrações vai me impelir a fazer a ação, a reutilizar a mesma ação viciada de sempre. Assim, eu me forçando a correr em volta do condomínio, eu descarrego adrenalina e opioides, que são analgésicos endógenos que me trazem uma sensação positivadora. Descarregando hormônios positivadores, eu me sinto bem. Sabe aquela situação? Eu não queria correr, nossa, agora que eu fui eu me sinto muito bem, porque eu eduquei o meu ego. Eu dei para o meu ego um substituto para a compensação afetiva, um substituto saudável para a minha compensação afetiva. Assim, eu dei para ele uma nova opção. Eu estou educando o meu ego, desenvolvendo a inteligência emocional a partir do meu cognitivo. A leitura corporal vai permitir que, legendando o meu inconsciente em tempo real, eu traduza o que eu estou sentindo em tempo real e dê outras opções que não sejam as velhas ações viciadas, as compensações afetivas. É possível desenvolver a inteligência emocional agindo cognitivamente no lugar de reagir emocionalmente. Assim, segundo o método LCB, inteligência emocional é igual a agir cognitivamente no lugar de reagir emocionalmente, utilizando a leitura corporal. Muito bem, chegamos ao final da primeira aula. Ufa, quanto conhecimento, né? Quanta coisa nova você já aprendeu, isso é só a ponta de um grande iceberg, porque na profundidade do método LCB, leitura corporal não violenta, tem muito conhecimento libertador. Porque na aula 2, atos falhos não verbais, você vai descobrir como nós nos manipulamos de inconsciente para inconsciente à revelia da mente consciente. Como nós destruímos as nossas relações sem ter a menor percepção disso, culpando o mundo e os outros por nossos erros e fracassos. Você vai conhecer emanações não verbais que destroem as nossas relações. O que eu conheço, eu controlo. O que eu não conheço, me controla. Depois, na aula 3, a fisiologia da emoção, que é a principal aula dessa jornada e que precisa das aulas anteriores para o seu entendimento, você vai descobrir como o ego manipula as nossas palavras, a revelia da mente consciente, para manipular todas as nossas relações. Você vai descobrir que nós somos marionetes desse serzinho chamado ego, que nos controla o tempo todo, e esse mecanismo, essas descobertas são originais
do método LCB, leitura corporal não violenta. E finalmente, na aula 4, as soluções das armadilhas comportamentais, nós vamos entregar soluções simples e práticas para que você possa modificar as suas relações, conduzindo-as para fins ecologicamente sustentáveis, com máximos ganhos para todos os envolvidos. Então é isso, eu fico por aqui, mas nós nos veremos na próxima aula, na aula 2, Atos Falhos Não Verbais. Paz e bem.